Olá, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós, uma ótima quinta-feira para todos. Hoje é dia 4 de março de 2021. Como lidar com as brigas na internet? Como lidar com as tretas que são constantes na internet? Essa é a pergunta que vou procurar responder hoje, uma pergunta que me foi feita durante a semana, e eu queria tratar um pouco sobre essa realidade do mundo virtual, ou como eu gosto de falar, da vida virtual. É interessante que algumas brigas acontecem até mesmo entre crentes e em alguns casos até mesmo entre pastores. Como os crentes, como as pessoas devem lidar com essas brigas, com essas tretas que povoam aí as mídias sociais. Bom, a primeira coisa que eu quero destacar é o seguinte: nos últimos anos nós temos experimentado um fenômeno muito grande em nossa sociedade, que é as plataformas digitais ou a vida virtual. Então, cada vez mais nós temos povoado e frequentado esses ambientes virtuais e obviamente que existem inúmeras vantagens dessa nova plataforma, dessa nova vida. Uma dessas vantagens é a evangelização, que se tornou mais fácil, mais rápida, a disseminação do ensino e da pregação da palavra de Deus. Nós da Igreja Nave sabemos disso porque durante esse período de pandemia utilizamos-se muito da questão virtual, só que também existem algumas desvantagens, né? E dentre essas desvantagens poderíamos citar aqui a disseminação também de falso ensino, de ensino que não tem conexão com a palavra de Deus, uma disseminação muito fácil de conteúdo nocivo, como pornografia, como violência e etc e tal. E uma dessas desvantagens são as brigas nas redes sociais. Infelizmente, acontece com grande frequência e nós acabamos testemunhando para o horror nosso mesmo que brigas acontecem nesses ambientes. Não só brigas, né? Pessoas que usam as redes sociais para desabafar, para mostrar um pouco do seu próprio coração, enfim. Bom, sobre isso devemos considerar alguns pontos. O primeiro ponto é que nós devemos viver e nos importarmos muito mais com a vida real do que com a vida virtual. Então a primeira coisa que você deve considerar: gaste mais tempo ou importe-se muito mais com a vida real. Então, às vezes você fala assim: eu acompanho o trabalho de alguém. Pelas redes sociais isso é quase impossível. Por quê? Porque nas redes sociais é muito mais fácil ser perfeito. No mundo virtual, ser perfeito é fácil. Então você vê lá um ministério perfeito, você vê igrejas perfeitas, você vê casamentos perfeitos, né? Você vê pessoas tirando fotos em lugares lindos, e aí você fala: nossa, a vida dessa pessoa é uma vida maravilhosa. Só que no fundo nós sabemos que isso não é verdade. Então a primeira consideração que eu quero fazer hoje é que nós devemos viver muito mais a vida real. E nesse sentido, a comunhão da igreja, ela é fantástica. Por quê? Porque vivemos em pequenas comunidades, vivemos em pequenos grupos esses que vão compartilhar felicidades, alegrias e conquistas, mas também vão compartilhar dores, tristezas e derrotas. E aí vai se formar de fato uma grande comunidade. Segunda consideração, muitas vezes o pano de fundo dessas brigas são fatores como imaturidade, ganho financeiro ou egocentrismo. Por trás dessas brigas, por trás desses posicionamentos na internet, dessa vida fake, né, dessa vida fabricada da internet, e aí eu não vou dizer que eu não faço isso, eu posto as minhas melhores fotos. Todos fazemos isso. Nós só precisamos ter clareza de que isso acontece. Bom, o pano de fundo dessas brigas são fatores como imaturidade. As pessoas que vão para a internet brigar ou falar coisas que são indiretas, enfim, são apenas crianças, são imaturos.
Pastor, mas fulano ele é pastor de uma igreja, ele é maduro na fé, mas é imaturo com relação ao mundo virtual. Ou talvez a imaturidade que ele está mostrando no mundo virtual é a mesma imaturidade do mundo real. O ponto é dizer que o pano de fundo dessas brigas é a imaturidade. Eu me lembro que algum tempo atrás, dos meus devocionais, uma pessoa postou, eu postei, depois ela postou me agredindo, querendo começar uma discussão teológica sobre o que eu havia falado e pontuando, você errou aqui no meu Instagram. O que eu fiz? Eu excluí o comentário dele e não entrei em contato com ele. Por quê? Porque o objetivo do devocional aqui não é suscitar mais brigas, é apenas trazer uma reflexão. E se você tiver alguma dúvida, algum posicionamento, mande para mim no meu pessoal e aí a gente vai conversar sobre o assunto, mas sem expor esse assunto para outras pessoas, né? Segundo fator que pode estar envolvido ali é ganho financeiro. Muitos entram em brigas apenas para ganhar likes, para ganhar curtidas, para ganhar notoriedade, e outros apenas por egocentrismo. E a última consideração que devemos fazer: as redes não são um problema, elas apenas revelam o coração do homem. Esse é um ponto importante. Quando você vê alguém na internet fazendo algo que você questiona, como por exemplo, fatores como eu mostrei, maturidade, ganho financeiro, egocentrismo e tal, você vai apenas perceber o quanto o coração do homem é caído. E aí é importante você saber que esse coração é o mesmo coração seu, é o mesmo coração meu, um coração caído que ama as coisas da carne. Então é isso, pessoal. Eu espero ter contribuído de alguma forma para essa discussão que é longa, mas em grande medida acho que a gente deve pensar nesses pontos, nessas considerações que fiz, tá bom? Que Deus abençoe, uma ótima quinta-feira para todos. Fiquem com Deus.